Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar a doutora Sandra Wagner. A doutora Sandra Wagner é uma pesquisadora da Fiocruz. Qualquer pessoa que venha ao Rio de Janeiro, vê aquele prédio bonito, uma construção morisca, né? É lá mesmo, é lá que funciona. Não perca, vai ser muito interessante. Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade a doutora Sandra Wagner, que é uma médica, evidentemente, pesquisadora da Fiocruz. Doutora Wagner, o que é a Fiocruz, afinal? Dá uma ideia, porque eu só vejo aquele prédio bonito, uma coisa destacada na paisagem do Rio de Janeiro. É bonito mesmo. Quem chegar no Rio de Janeiro... Especialmente à noite, que ele tem uma iluminação. Ah, exatamente, é muito bonito. E é antigo, né? Porque eu que sou antigo, eu vejo aqui desde que eu sou criança, eu vejo aquele negócio da... Então, me diz o que você faz lá, o que ela faz, a Fiocruz, e o que você faz lá, por favor. A Fiocruz tem diferentes institutos, né, dentro da sua estrutura. É uma entidade do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, né, em homenagem a Oswaldo Cruz. E tem diferentes institutos, Biomanguinhos, Farmanguinhos, todos funcionam lá, todos funcionam naquele castelo. Tem a Escola Nacional de Saúde Pública, que é a ENSP, que é a principal escola de saúde pública da América Latina, né? Quer dizer, forma profissionais da área de saúde pública, epidemiologistas, etc. e tal. Então temos vários institutos. Entre eles, nós temos onde eu trabalho, que é o IPEC, o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, onde fica o hospital e onde ficam os serviços de doenças infecciosas. Então, lá nós temos diferentes laboratórios de pesquisa clínica em diferentes áreas das doenças infecciosas. Então, temos doença de Chagas, leishmaniose, doenças fúngicas, dengue, HIV/AIDS, coisas do Brasil. Doenças infecciosas que antigamente eram chamadas doenças tropicais, né? Pois é. Então, hoje são conhecidas, as doenças tropicais foram abrangidas pelas doenças infecciosas. Então, de um modo geral, a gente tem problemas do Brasil, mas que não são só restritos ao Brasil. São universais. AIDS, por exemplo, é um problema. E você trabalha em que setor? Então, eu trabalho no laboratório de pesquisa em DST, HIV, AIDS, desse instituto. Nossa área de pesquisa é a área do HIV. Fundamentalmente. Quer dizer, o HIV é vamos chamar, um departamento desse organismo maior. Isso. Não é? É um setor, não estou falando de departamento, está errado. É um laboratório de pesquisa, como eles são nomeados, né? Sim. São nomeados laboratórios de pesquisa. E há muita gente trabalhando lá? Tem um número grande de pessoas, não sei te dizer o número exato. Sim, mas vocês são funcionários da Fiocruz? Nós temos desde funcionários concursados, né, tecnologistas da instituição, até pesquisadores bolsistas, prestadores de serviço, tem várias... E você trabalha há quanto tempo lá? Eu trabalho lá desde 2001. 2002, 10 anos. Vem cá, hoje virou moda no Brasil, né, saber quanto a pessoa ganha. Quanto ganha o juiz, quanto ganha o promotor, quanto ganha o deputado, quanto ganha não sei o quê. Eu não quero saber quanto você ganha. Só quero saber o seguinte, a remuneração lá é razoável ou é muito baixa? Olha, em média o que ganha um tecnologista em saúde, né? Não, mas classifica esse negócio para mim, mais ou menos. É difícil você julgar o salário dos outros, né? Como é difícil você julgar o preço do trabalho do outro, né? Você está prestando um serviço, o outro te manda uma conta, para você é caro, para o outro está recebendo... Não, eu estou te perguntando, sabe por que eu estou perguntando isso? Que ainda agora o diretor lá da neurocirurgia, eu fiz a minha pergunta a ele lá do Miguel Couto, ele está dizendo isso. Que o médico, para ter um bom salário, de uma maneira geral, estou falando de uma maneira geral, ele precisa trabalhar em várias coisas. Sim. Sai dali, vai para o seu consultório particular, ou vai para outro hospital, enfim. E vocês lá, vocês têm um salário que você pode viver só daquilo? Eu acho que quando a gente
Dá para viver só daquilo, tudo depende do padrão de vida que a Sim. pessoa vai escolher ter, né? Claro. Ou vai poder ter, ou vai querer ter. Sim. Mas eu acho que a Mas vantagem... tudo isso porque vocês fazem parte de uma fundação. E o salário de tecnologista base... Dentro da fundação. Ele é maior do que o salário padrão para um médico, por exemplo. Dentro do Estado, serviço dentro público. É isso que eu queria saber. Sim. Então, vocês têm um salário dentro dessa estrutura da Fundação Fiocruz, né? Sim. Tá bem. Depois você me empresta algum, se eu precisar, eu quero saber. Bom, então me diz uma coisa. Então, você trabalha em pesquisa de AIDS, né? Sim. A AIDS surgiu no mundo, de uma maneira geral, há cerca de 30 anos, mais ou menos, né? Começou a ser cogitada, Na né? verdade, assim, os primeiros casos foram descritos na década de 80. né? Década de 80. Então, tem um Certo. pouquinho mais de 30 anos. Mas, quando a gente estuda retrospectivamente, por exemplo, a amostra de sangue armazenada, tem alguns casos descritos da década de 50, né? Tem a história de um navegador norueguês, que era da década de 50. Acredita-se que a doença tenha entrado na raça humana, né? Vinda, historicamente ela vem dos macacos, o vírus, Isso né? Está comprovado? Variante. Isso está comprovado? Sim. Com teoria científica? Sim, pela evolução do vírus, sim. Então, acredita-se que isso tenha acontecido por volta da década de 50. Final da década de 50. Coisa. E a transmissão da AIDS é sempre pelo ato sexual ou parassexual? Ela é, na maioria dos casos, sim, mas ela continua tendo várias outras formas que são vinculadas a sangue e secreções, né? Então, hoje em dia a gente mas tem o mesmo controle... vírus? É o mesmo vírus? É o mesmo vírus, não tem diferença. Se compartilha seringa contaminada com o vírus, com sangue contendo vírus, e outra pessoa recebe aquela seringa, por exemplo, no caso de um usuário de droga, essa infecção pode se propagar dessa maneira. A mãe portadora do vírus, se não tomar as medidas necessárias para evitar a prevenção do vírus para o bebê, ela pode passar a infecção para o seu bebê. E a relação sexual é outra maneira. Quando falou em relação sexual, me lembrei aqui. Mas isso evoluiu desde 1980, quer dizer, as precauções, os conceitos, tudo isso evoluiu, né? Tudo isso evoluiu. Eu acho que antigamente, por exemplo, eu me lembro, eu como leigo, quando eu tomei conhecimento desse movimento, chamado de movimento, que não era brasileiro, era universal, né? O primeiro approach que a gente tinha a propósito de AIDS era uma doença infecciosa adquirida uma relação homossexual. Sim, isso mudou completamente. Pois é, isso é que eu queria te perguntar. Isso mudou, foi evoluindo a pesquisa e tal para outros patamares? Na verdade, existia um conceito de grupos de risco que se desfez, porque hoje qualquer pessoa sexualmente ativa que pratica sexo sem proteção, que seria o que a gente tem hoje, que é o uso do preservativo, essas pessoas estão expostas ao vírus, qualquer tipo de relação sexual não protegida. E aí isso envolve homossexuais, heterossexuais, mulheres e homens jovens, mulheres e homens mais velhos, pessoas inclusive sexualmente ativas que não se consideravam em risco. Mas assim, não tem mais o contexto, o conceito do grupo de risco, mas algumas situações de exposição envolvem maior risco, né? Sim. Então, para essas situações, hoje a questão da pesquisa e do estudo está tentando encontrar um caminho em que a gente consiga ajudar a prevenir esses casos, não só através da divulgação da prática do sexo seguro. Hoje a gente sabe que para algumas pessoas com exposição de risco mais importante, a gente tem, por exemplo, estudos mostrando que se a pessoa usar um medicamento antes da exposição ou durante um período próximo da exposição, ela minimiza o risco de transmissão. Isso tudo vem da pesquisa clínica. Muito bem. Eu peço desculpas a você, mas nós vamos interromper para encerrar o bloco e continuaremos no próximo conversando com a doutora Sandra Wagner sobre esse assunto tão interessante e que interessa a todo mundo.
Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a doutora Sandra Wagner, infectologista e médica pesquisadora da Fiocruz. Me diz uma coisa, mas nós falamos no bloco anterior sobre a doença, sobre o contágio e tal. Tudo isso passa por você lá, não é isso? Ou não? Sim, nós temos diferentes áreas de pesquisa, né? Então, eu estava citando o exemplo da pesquisa em prevenção antes da exposição, que é Sim. o uso do medicamento para pessoas com exposição de risco maior. Foi um estudo que nós conduzimos em várias áreas do mundo. Vamos considerar, então, o homossexual masculino, não é? Não é o homossexual masculino isoladamente, não é o fato de ser homossexual. É o fato da pessoa ter exposição sexual frequente. Qual é a questão aqui? O que você chama aí de exposição sexual? Qualquer tipo de exposição sexual? Existem tipos diferentes de exposição sexual, mas a exposição... A prática do sexo anal, por exemplo, é uma Sim. prática de maior risco, quando comparada com a prática do sexo vaginal. Mas isso envolve tanto as mulheres que praticam sexo anal, quanto os homens que praticam sexo com homens. Sim. Então, a questão não é o grupo do risco, Deixa eu te perguntar uma coisa. Prática. Deixa eu te perguntar, eu como ignorante, nata, eu quero te perguntar uma coisa. Isso tem alguma coisa a ver com sêmen? Sim, quer dizer, não só o sêmen, como a própria secreção vaginal. A mulher também pode passar o HIV para o homem. Daí as relações heterossexuais, esse contexto, essa imagem de que é o homem homossexual que está transmitindo a doença, que isso remonta lá da década de 80, isso não existe mais. Existe mas não risco, existe por causa das prevenções, né? Do preservativo e tal. Existe o risco de quem está exposto à exposição à secreção que contém o vírus. A questão é que a quantidade de vírus no esperma, ela é grande, se a pessoa não tiver em tratamento. Então, daí vem toda a questão da prevenção. Ela envolve, por exemplo, entre casais em que um é positivo e o outro é negativo, pode ser um homem e uma mulher, 2 homens, não importa. Sim. Se o positivo estiver em tratamento, estiver tomando seus remédios para o HIV e a sua carga de vírus estiver controlada, tiver o que a gente chama na clínica de indetectável, eu não consigo ver vírus por um método de laboratório da rotina, essa pessoa vai estar transmitindo menos o vírus. Então por exemplo, dentro das pesquisas, os casais sorodiscordantes são um grupo estudado, né? De que forma a gente... Sorodiscordante? A gente chama de sorodiscordante o quê? É isso, hein? Quando um parceiro é positivo para o HIV e o outro é negativo, numa relação estável. Então, eu sei que eu sou portadora do HIV e tenho um parceiro, vivo com ele, me relaciono com ele na minha vida e ele é negativo para o HIV. Então, o que o estudo desses casais demonstrou é que o fato de eu tratar a pessoa positiva, dar os remédios antirretrovirais para essa pessoa, diminui o risco de infecção, de contaminar o negativo. Então, é a mesma lógica que tem quando eu dou remédio para a mulher grávida, evitar que o bebê nasça positivo. Escuta, esse medicamento veio surgindo ao longo da pesquisa, Sim, ele não é veio isso? Ao longo evoluindo dos ao longo anos. da pesquisa. A gente começou Ao lá longo dos atrás, anos. no final da década de 80, Isso. tinha só a ZT. Certo. A ZT todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. E esses medicamentos, há algum que tenha o nosso estoque aqui no Brasil ou não? Não. Vem tudo do exterior? Não, nós temos produção, inclusive, de genéricos, né? De várias dessas drogas. Várias dessas Sim, mas drogas. o original é sempre externo, é dos Estados Unidos. O que eu acho que eu quero dizer é que, na verdade, a gente não fez nenhuma descoberta de produção aqui. Sim. Mas existiu sempre a participação do país nos processos em que se estavam avaliando o uso desses medicamentos, que é o que a gente também faz lá na Fiocruz. Paralelamente, vocês novos remédios, também, nós também testamos lá, nessa cooperação internacional. Então, a pesquisa ela envolve desde testar um novo medicamento, por isso que a gente chama de pesquisa clínica, porque ele está sendo testado em seres humanos portadores de uma doença.
né? Então, que estão sendo tratados dentro do contexto da pesquisa. Então, essas Agora, pessoas... doutora Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta frontal. No estágio que nós estamos todos, não é hoje, o mundo e a Fiocruz, etc., a gente continua afirmando que a AIDS é uma doença letal. Na verdade, assim, se o senhor me perguntar, uma pessoa hoje que descobre que tem um HIV, que tem chance de se tratar, se ela vai morrer de AIDS, eu posso te responder que é bem provável que não. Hoje, ela é uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento. A pessoa não precisa morrer daquilo se ela seguir o acompanhamento e o tratamento adequado. Então, a expectativa E ela elimina pessoa, o foco infeccioso? Não, ela não elimina o foco infeccioso. Nunca. Não. Ela vai o conviver com aquilo? O tratamento não cura a infecção. Ela vai conviver com aquilo? Por enquanto, nós não temos nada definitivo para dizer, vamos tomar essa pílula e vamos acabar com o vírus. Você sabe que isso traz, não sei se você sabe, mas traz uma questão jurídica complicada, sabe disso? Em que sentido? É a pessoa que omite essa circunstância com o parceiro e pode transmitir isso é outra linha que a gente está pensando que a gente está trazendo agora numa cooperação de pesquisa, que é a questão da discussão do HIV entre as relações, mesmo entre as relações eventuais. Porque quer a gente queira, quer não, a estrutura do mundo hoje é essa, né? As pessoas se relacionam sexualmente e eventualmente. Então, a gente tem se trazido à discussão as questões de, por exemplo, acesso facilitado à testagem no domicílio, né? Então, assim, isso também é uma discussão para o futuro. No futuro, talvez. Nos Estados Unidos já é aprovado, por exemplo, um teste em saliva que o indivíduo pode adquirir, né, mediante um preenchimento de dado que ele faz, em que ele se testa em casa. E ele tem um telefone que ele acessa para discutir, caso ele identifique o resultado positivo, ou caso ele tenha dúvidas, né? Bom, isso vem facilitar o raciocínio. Já é uma realidade lá fora. Mas já vem facilitar o raciocínio que eu estou fazendo e refletindo o entendimento jurisprudencial de que isso pode ser um crime. Que a pessoa tem capacidade de conhecer o seu estado. Mas na verdade, assim, o que pode ser um crime é o indivíduo saber que ele é portador do vírus. Você está dizendo que intencionalmente se relacionar com uma pessoa na intenção de contaminar aquela pessoa. Não, e até sem intenção de contaminar, mas sem tomar os devidos cuidados. Mas essa questão dos devidos cuidados, ela é mais complexa do que parece. Por exemplo, o uso da camisinha, por exemplo, numa relação entre uma mulher e um homem, ela é muitas vezes complexa dentro da própria negociação. A mulher propõe, a mulher quer usar. Ela não é obrigada a dizer para o homem que ela tem o vírus. Ela vai propor o uso da camisinha. A relação sexual só vai acontecer se ela resolver que isso vai ser só com preservativo, só pode acontecer com preservativo. Então, a coisa é mais complexa do que, mesmo nas relações estáveis, o marido não quer usar camisinha. Não, você sabe agora, a mulher sabe que ele tem HIV. Agora, você sabe por quê? O que eu vou te dizer é o seguinte, é que é um tipo de procedimento e de relação e de enquadramento jurídico que cria muito constrangimento, entendeu? Então a pessoa, na verdade, esconde isso. Eu acho que o que falta aí eu acho que a gente vai tocar num ponto importante, eu acho que o que falta é encarar o HIV com mais naturalidade e menos tabu. Porque ele é assim, né? Antigamente a pessoa tinha uma sífilis, uma gonorreia, era um sinal, né? Um homem jovem aparecer com gonorreia era sinal de que eu sou machão, eu tô tendo relação sexual, né? Era até bacana. Mas é uma doença tratável. Bacana, não sei. Não, é bacana no sentido, né? Na questão, né? Não, estou te dando de afirmação. De autoafirmação. Então, acho que falta um pouco de encarar o HIV com mais naturalidade. As pessoas portadoras do vírus têm que ter o direito Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a percentagem? Aqui é uma previsão, eu vi aqui um número qualquer. A previsão de pessoas infectadas no Brasil. Eu não tenho esse número. Não, mas tem um negócio aqui, eu vi aqui. Deve estar escrito aí. Vê se não, tem aí.
Então fui eu que inventei. Não. Mas não tem como... Não, tem. Eu não tenho esse número na minha cabeça. É mesmo? Eu não tenho esse número. Ah, não, está aqui. Fala Você aí, vê, quando eu vejo essas coisas, mas como eu estou jovem... Eu sempre falo para as entrevistas, como eu estou número jovem, tem que anotar, porque eu tenho uma coisa que eu não Você sabe que eu fico cabeça. impressionado? Como eu estou jovem, eu não esqueço das coisas aqui. O Brasil tem hoje 600 mil pessoas portadoras do vírus. É mole? Quem é que escreveu isso aqui? Foi com o seu aval, só pode ter sido. Não, então, alguém da área técnica passa as informações. Eu tenho as informações todas até anotadas ali no meu caderno. Mas então é mais ou menos isso. De 300 aí, milhões. Aí tem um detalhe importante também, que é assim, na verdade, só 30% da nossa população supostamente portadora do HIV conhece o seu status sorológico. O que significa isso? Menos de 30% das pessoas que estão hoje convivendo com HIV sabem que estão convivendo com HIV. Você acha? Eu acho não. Isso é fato. Então, as campanhas de divulgação do teste, de estímulo ao diagnóstico, precisam ser realmente reforçadas. A gente precisa diagnosticar a presença do vírus nas pessoas e encaminhar essas pessoas para o devido tratamento. Até para poder aplicar o que a gente está pesquisando. Muito bem. Tratar um casal sorodiscordante, por exemplo. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a doutora Sandra sobre esse problema da AIDS, seu tratamento, enfim, todas as considerações decorrentes da pesquisa no próximo bloco daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com a doutora Sandra Wagner, médica e infectologista da Fundação Fiocruz. Sandra, me diga uma coisa. A estabilização no número de notificações e o avanço no tratamento e na pesquisa, de alguma maneira, gerou uma acomodação nas pessoas, de uma maneira geral, no tocante às relações sexuais, você acha? Sim, porque antigamente era quase uma sentença de morte. Hoje não, tem tratamento e tal. O que você acha? Isso gerou uma acomodação? Eu acho que... descuidado, melhor dizendo. É difícil a gente julgar, né? Mas assim, eu acho que assim, pelo que a gente vê em termos de número, ainda está faltando alerta em relação a essas questões. A gente tinha campanhas maciças de prevenção. Isso se reduziu. Agora, não sei se vai lembrar, carnaval, camisinha. Hoje só tem no carnaval. Antigamente era só no ano carnaval, inteiro. Exatamente. Antigamente mas hoje o ano inteiro é carnaval. Agora, eu acho que precisa... O que vai fazer diferença é a divulgação do acesso dessas novas estratégias de prevenção. A gente ainda não tem uma vacina, mas tem medicamento que pode ser usado por um casal sorodiscordante. Tem medicamento que pode ser usado... Medicamento, você disse? Medicamento. Possibilitando a relação sexual sem o preservativo? Na verdade, a gente não vai estimular essa prática nunca. Né? Não é sem o preservativo, é para além do preservativo. Porque o preservativo confere uma proteção numa relação eventual, mas numa relação do dia a dia, sempre com preservativo... Sim. Né? Quando a gente compara usar preservativo com usar preservativo mais medicamento, o medicamento está fazendo uma diferença importante ali. Então, Sim. Isso precisa ser pensado na incorporação dessas novas estratégias de prevenção. Sim. Isso é importante. Divulgar para o jovem acha isso que o senhor falou, estão acomodados achando que então a HIV, não sei nem se pensam exatamente isso. Já passou. Mas não passou, tá aí. Hoje a gente vê cada vez mais frequente jovens em menos de 20 anos, 18, 19, 20 anos, se infectando, 17 anos, até ainda na adolescência. Isso significa que mesmo que a gente trate o HIV como uma doença crônica e tratável, uma pessoa que se infecta hoje aos 16, 17 anos, e se a gente não tem uma perspectiva de cura imediata para essa doença, isso pode significar toda uma vida de tratamento crônico. É claro que existe, isso é bom. Não vamos dizer que isso não é bom, mas não é bom para ninguém escolher. E depois o problema do preservativo ainda tem uma outra coisa, né? Que tem gente que não gosta, né? Sim. Acha que não tem a mesma sensibilidade. Então, a questão que a gente fala é assim, nós não vamos estimular as relações sem preservativos, mas nós não podemos ser hipócritas
e acreditarmos que apregoar o preservativo é a solução da AIDS, porque não é, a gente já viu que não é. Né? Se fosse, era fácil, mas não é aí, não é um caminho definitivo. Então, a campanha de prevenção, claro que estimular o uso do preservativo, mas eu acho que alertar para a possibilidade dos riscos, pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, que hoje estão divorciadas, solteiras, viúvas, e que estão ativas sexualmente, estão namorando, estão saindo, estão paquerando, estão conhecendo pessoas novas, estão se relacionando sexualmente em relações eventuais, na maioria das vezes sem prevenção, sem precaução. Sem precaução. Essas pessoas precisam fazer parte dessas campanhas. Ô, Sandra, me diga uma coisa. Bebês e mães soropositivas, isso é um assunto muito importante. Sem né? dúvida. Muito importante. Eu Sem quero dúvida. que você fale sobre isso. Isso é importante. A mulher grávida, a mulher que vai é. engravidar, como é que funciona isso? Esse assunto também foi um tópico de um dos nossos estudos em cooperação internacional, né? Identificando as mulheres, porque a mulher ela está positiva, ela pode ser identificada. Eu já sei que sou positiva e quero engravidar, isso é uma situação. Eu não sei que sou positiva e engravidei, no pré-natal eu descubro que eu sou portadora do vírus. Ou eu, como no Brasil, muitas mulheres não fazem pré-natal ainda, isso é um ponto crítico na nossa saúde, elas podem passar pelo pré-natal sem ter identificado o HIV, e isso muitas vezes só é identificado no momento do parto. Então nós temos medidas no momento do parto e assim que o bebê nasce, para que a gente evite que esse bebê seja infectado pelo vírus. Bom, isso eu ia te perguntar agora mesmo, mas as mulheres são muito impetuosas, você já respondeu a minha pergunta. O bebê necessariamente vai ser infectado se a mulher não for necessariamente. Não, quanto mais precocemente eu tomar as atitudes que eu tenho disponíveis para prevenção da infecção, quais são elas? Eu tratar a mãe, deixar a carga de vírus da mãe suficientemente baixa para reduzir o risco de transmissão, tomar cuidados especiais no parto. Às vezes esse parto não pode ser um parto normal, tem que ser um parto cesáreo, dependendo da situação. A mulher não pode ficar horas na maternidade em trabalho de parto, num trabalho de parto normal, porque ela está expondo o bebê à secreção e a risco de infecção. Essa mulher não pode amamentar. Então tem uma série de medidas que quanto mais precocemente eu instituir, menor a chance desse bebê nascer com HIV. Se eu for perdendo essas oportunidades, eu chego na oportunidade final lá na frente, que identifiquei a mãe no momento do parto. Se der tempo, eu faço medicamento durante o parto, na veia da mãezinha, né, na veia da mamãe. E dou o remédio para o bebê durante as primeiras semanas de vida dele, né, durante as 4, 6 semanas de vida. Então esse bebê vai também tomar um remédio. Ele não sabe ainda se ele está infectado ou não, a gente não sabe. Mas a gente trata o bebê num modo que a gente chama de profilaxia, para tentar impedir que o bebê se infecte. E a gente só vai definir se esse bebê está infectado ou não mais lá na frente. E qual é o resultado disso? Você sabe o resultado? Assim, aproximadamente. Se eu conseguir fazer todas as estratégias lá no início da gestação, quando eu já sei que a mulher é positiva, quando ela se descobre grávida ou antes mesmo dela engravidar, o risco cai para menos de 2%. Eu consigo 98% de sucesso nas minhas estratégias de prevenção. Então, também é fundamental que as mulheres sejam estimuladas, idealmente, a fazer o HIV antes de pensar em engravidar, como elas muitas vezes engravidam sem pensar, tem que fazer no pré-natal. Há certas coisas, né, que realmente... A mídia é muito responsável por isso, né? Que a mídia parece que já não é mais notícia, né? Já não tem muita importância como notícia, né? Quando, na verdade, a mídia que deveria estimular... Divulgar, né? Não, estimular essa campanha do governo em relação a isso, aquilo e tal. É como você diz, carnaval é carnaval. Fora do carnaval, zero. Mas no Brasil é sempre carnaval, minha filha, não é? É um país tropical. Inclusive as campanhas de pré-natal que a gente via na TV, eu não sei se o senhor concorda comigo, eu não tenho... tem uma questão aí que é a questão do TV aberta, não tem isso também? Tem. O senhor trabalha com TV, sabe disso. Tem a questão da TV aberta e da TV a cabo, né? Então, de alguma forma, a TV aberta ela está acessível a todos. Então,
usar esse instrumento. A gente não tem visto mais campanhas de pré-natal. A TV aberta nem existe mais. Pois é, eu acho que talvez essas campanhas tivessem que ser incorporadas de outra forma. De outra forma, porque a TV que a gente está falando custa dinheiro. Sim, não atinge a massa. Muito bem, eu quero agradecer a doutora Sandra ter vindo aqui conversar conosco, deixar lá essa sua função tão importante na Fiocruz e vir aqui trazer, no interesse dos senhores telespectadores, essas coisas, essas informações que não se encontram em qualquer lugar, é raro, né? E você está falando para o Brasil inteiro, de modo que a sua participação aqui foi muito importante para todos nós. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Ok? Tchau. Muito bem. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A telespectadora Júlia Freitas me faz a seguinte pergunta, que é alguma coisa que você já falou, eu vou voltar para pedir a sua participação aqui. Ela diz o seguinte: desembargador, existe incidência de AIDS na terceira idade? A palavra está com você. Exatamente um dos pontos que a gente tocou, né? O que acontece? As pessoas na terceira idade, elas estão sexualmente ativas, mas elas não são consideradas para o risco do HIV na maioria das estruturas de saúde. Nem elas mesmas se consideram. Então, quando uma pessoa da terceira idade tem algum sintoma que possa ser sugestivo, que já não é o ideal fazer o diagnóstico quando tem sintoma, né? A pessoa pode ter se infectado aos 55 anos, não saber, desenvolver sintomas alguns anos depois, 6, 7, 8, 10. E aí ela tem sintomas que muitas vezes são atribuídos à idade, são atribuídos a outras causas e não se pensa no HIV nessa população. Então é uma população que precisa ser considerada não só para as campanhas de prevenção, de estimular a busca pelo teste, de pensar, eu estou solteira há 10, 15 anos, eu me relacionei eventualmente com alguém sem prevenção, sem proteção, eu posso ter tido uma exposição ao HIV, vou procurar e vou me testar. Ou até a própria discussão do médico com essas pessoas, porque o próprio profissional de saúde, não só o médico, mas o profissional de saúde, não considera que a pessoa da terceira idade está sexualmente ativa. Hoje a gente tem... Depois do Viagra. Exatamente, ainda considerando isso, considerando os medicamentos para disfunção erétil, considerando o uso de hormônio pelas mulheres, isso tudo mudou. Então a gente tem estudos mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos tem levantamentos de dados mostrando pessoas na faixa dos 80 anos sexualmente ativas. E muito bem. Isso é importante. Muito bem, então, senhora Júlia Freitas, tá vendo? Foi muito melhor que a senhora perguntar para mim. A doutora Sandra resolveu o seu problema. Pode procurar o teste que não fala mal de ninguém. Muito bem, é sobretudo na solidão que se sente a vontade de viver com alguém que saiba pensar. Jean-Jacques Rousseau. Muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado pela atenção.